Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, felizes, contentes e com saúde. Vamos para mais um capítulo do livro de questionamento socrático e hoje, o que nós vamos falar? Primeiro, vou dar uma retomada. Lembra dos 4 pontos fundamentais do questionamento socrático? Que é, primeiro, foco no conteúdo-chave. Segundo, é a compreensão fenomenológica, que é o título desse vídeo, que é o tema desse vídeo. O terceiro, né, é a curiosidade colaborativa e o quarto é o resumo e síntese, tudo bem? Então nós temos esses 4 pontos fundamentais do questionamento socrático e hoje a gente vai falar desse aqui, que é a compreensão fenomenológica. Então o que é isso? Como que a gente compreende mais fenomenologicamente a pessoa? Como que a gente faz perguntas relacionadas a isso? Inclusive no final vai ter vários tipos de perguntas práticas para você colocar na sua prática clínica e também uma justificativa. Por que a gente faz determinados tipos de perguntas, qual que é o objetivo delas, o que está por trás para a gente fazer certos tipos de questionamento. Então tá uma aula muito interessante, eu espero que você goste e também espero que você goste do capítulo. Então bora lá para esse capítulo que está muito bacana. Bora lá então, galera. Capítulo 6. Bom, onde estamos, né? Estamos no capítulo 6 desses 16 capítulos que nós temos aqui. E vamos falar hoje sobre a compreensão fenomenológica, tudo bem? Basicamente, divide em 4 tópicos fundamentais, né? O tópico 2 tem várias ramificações, mas são 4 tópicos fundamentais, tudo bem? Então a gente vai começar falando um pouco sobre essa questão, o que seria essa compreensão fenomenológica, trabalhar esse emoções e processamento emocional, que é bem interessante também, validação, e também perguntas ali para que você possa fazer na sua prática clínica, tudo bem? Então, bora lá. Eu achei interessante que ele faz uma introdução inicial e ele vai citando vários autores. Ele vai citar o Walter Polya, vai citar o Carl Rogers, enfim, e depois vai fazer um resgate à TCC no empirismo colaborativo. Então, como que tudo isso pode se encaixar? Como que a gente pode pegar vários autores e ali depois transferir isso para a TCC, né? O que a gente pode fazer com isso, beleza? Bom, para começar essa introdução, que ele vai falando de vários assuntos, nessa introdução ele começa com uma frase que eu achei bem legal, que é tipo assim: é tolice responder uma pergunta que você não compreende. E aí, isso pode nortear todo o nosso capítulo, que é meio que assim, como é que você ali vai lidar com certas questões se você ainda nem compreende essas questões? Tudo bem? Então a compreensão fenomenológica, se você quer compreender ali uma crença da pessoa, por que ela pensa desse jeito, por que ela sente desse jeito, por que ela se comporta de determinada maneira, você precisa compreender primeiro, para depois responder perguntas. Então isso é bem interessante. Ele vai trazer essa frase de um matemático. Inclusive eu lembro que na época do cursinho eu li um livro dele, né, que acho que é a Arte de Resolver Problemas. Que aí eu era bem ruim em matemática, né? E aí eu queria ver, assim, é muito interessante. Acho que provavelmente professores de matemática já devem ter lido esse livro do Polya, que ele é bem famosão, cara, bem famosão na matemática. Enfim, aí ele diz, né? Ele faz um passo a passo de como solucionar um problema matemático. Aí você fala assim, Yuri, por que você colocou uma frase desse cara, você tá falando disso numa aula de psicologia, né? Calma, que eu achei bem interessante. Que a gente pode também pegar áreas de outros conhecimentos e pode colaborar ali para o nosso conhecimento na psicologia. Bom, olha só que legal esses 4 passos que ele coloca. Primeiro, você precisa definir uma questão. Depois, você identifica o que é conhecido. Depois, o que é desconhecido. E depois você vai fazer como tudo se encaixa. Só uma curiosidade, eu lembro muito que no livro dele falava assim, eu ficava me questionando assim, né? Nossa, meu professor passava uma lista de 20 exercícios. Será que eu tenho que decorar os 20 exercícios? No ponto... o que você falava, né? Tipo assim, que você não precisava decorar 20 exercícios. Bom era você saber a teoria, saber o básico, e a partir se você tem uma boa estrutura no básico, você consegue generalizar esse conhecimento para as outras perguntas. Então, meio que tipo assim, você não precisa saber tudo sobre uma prova, você tem que saber o básico, e aí você sabe conseguir lidar com os conhecimentos que você já tem, e assim conseguir reproduzir em vários contextos diferentes. Enfim, eu achei isso muito interessante. E que também a gente pode também trazer ali, né? Às vezes a gente descobre alguns conhecimentos básicos. Se a gente consegue lidar com certas emoções, sabe o básico de como monitorar, avaliar, lidar bem com as emoções, a gente consegue se adaptar e consegue lidar ali com vários desafios da nossa vida. Enfim, deu uma geralzona agora. Ele vai trazer também, ele vai resgatar um ponto que ele vem trabalhando muito, esse autor, Scott Altman, que é a diferença
do que a gente via lá de Sócrates mesmo, né, no original, o que o Sócrates fazia e o que hoje o questionamento socrático faz. E acho que é muito interessante que ele gosta sempre de pontuar essa diferença, né? Ele fala que, por exemplo, o próprio Sócrates não seria um bom terapeuta, não seria um bom aplicador do método socrático. Olha que interessante, né? Tem o nome dele, mas ele não seria bom. Porque basicamente os questionamentos dele não tinham um fim tão terapêutico, né? Às vezes poderia levar a pessoa à lona e poderia complicar ainda mais a situação do paciente. Então isso é muito complicado. E, enfim, o questionamento socrático de Sócrates mesmo não tinha essa intenção de ser terapêutico, não tinha essa intenção ali de promover ali melhora do paciente. Então faz todo sentido, né? Não vamos colocar a culpa nele, certo? Também vai trazer um conceito de Carl Rogers para entender um pouco mais essa questão fenomenológica, que faz muito sentido, que é um autor, acho que é humanista, né? Humanista. E ele vai dizer assim, olha só que interessante. É o meu propósito entender como ele se sente em seu próprio mundo interior. Então, o paciente vem ali, sei lá, com várias coisas que são exatamente ali o que ele vive. E a questão não é eu entender a ansiedade, é entender a ansiedade aplicada no paciente. Como que o paciente vivencia essa ansiedade, beleza? Aceitá-lo como é e criar uma atmosfera de liberdade, na qual ele pode se mover em seu pensamento, seu sentimento e seu ser, em qualquer direção que desejar. Então, né, é um cuidado que nós temos que ter, que às vezes vem um paciente com vários pensamentos, crenças e tudo mais, e a gente tenta ali afunilar isso para determinada área, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar liberdade para o paciente ir para o caminho que ele acha mais valoroso, mais importante para ele, que faz sentido na vida dele. Porque afinal, quem mais sabe sobre o paciente é ele mesmo. Bom, como que a gente pode resumir tudo isso aí e trazer para nossa área, né, na área da terapia cognitivo-comportamental? O autor vai trazer a questão do empirismo colaborativo e como que o empirismo colaborativo vai juntar tudo isso. O empirismo colaborativo ele consegue preencher essas lacunas e combinar elementos. Por quê? Porque lembrando, né, que quando a gente fala de empirismo colaborativo, a gente está falando muito dessa questão do terapeuta e do cliente, terapeuta e paciente, eles trabalham juntos, né, como se fosse dois detetives, co-detetives ali, um trabalho em equipe juntos para examinar as evidências antes de tirar uma conclusão. É interessante também que não pressupomos que o pensamento do cliente precisa ser desafiado, mas em vez disso adotamos uma postura avaliativa mais neutra e curiosa, né? Não toma a postura de eu quero saber onde está o seu erro, do seu pensamento e só ficar aqui, ó, focado em tá errado aqui, sei lá o que, distorceu aqui, distorceu aquilo. Não, não é isso. Você tem que ter uma postura mais neutra, mais curiosa. Eu quero entender mais, eu quero compreender mais a sua crença e tudo mais, né? O seu pensamento. E ali nós só decidimos se o pensamento não é adaptativo ou útil se os resultados de nossa avaliação apoiarem isso. Mas até chegar nesse processo tem toda uma caminhada. Tudo bem? Pessoal, agora vamos falar sobre compreensão fenomenológica. O que é isso? Bom, para que serve? É muito parecido, para você que já tem um pouco mais contato com o TCC, que a compreensão fenomenológica é bem parecido com as evidências de apoio. Então imagina que chega uma pessoa e fala assim, eu acredito que as pessoas não gostam de mim. Eu acredito que as pessoas ali no ambiente do meu trabalho não gostam mais de mim. E ali você vai tentar falar, mas você tem evidências disso? Você podia mostrar exemplos e tudo mais? Então assim, você vai ali buscando mais evidências ali que apoiam esse tipo de afirmação que o paciente tem. Qual que é o objetivo dessa compreensão fenomenológica? É o quê? É entender o argumento do cliente para que esse pensamento ou crença sejam verdadeiros. Então, se a pessoa acredita que ninguém gosta dela, eu vou procurar entender. Mas por quê? Né? Eu entender da onde saiu essa crença. Por que essa pessoa tem bons motivos para acreditar nisso. É interessante também a gente observar que as pessoas têm filtros, né? Tem vieses. Então, muitas vezes, esse argumento que a pessoa tem, muitas vezes ela ignora alguns fatos, generaliza outros, aumenta alguns fatos, diminui outros, que isso é totalmente natural. Nós vemos a vida, né, muitas vezes por lentes ali, que a gente acaba filtrando certas coisas e outras coisas ficam mais evidentes. Isso é totalmente normal, certo?
Além disso, acho que é um ponto bem legal pra gente notar, que é o seguinte: se a gente avaliar uma crença apenas por evidências factuais, coisas que realmente aconteceram, a pessoa pode saber intelectualmente, mas não emocionalmente. Então imagina que a pessoa chega assim e fala assim, eu acho que, que eu sou uma pessoa muito, sei lá, não sou uma pessoa muito inteligente, né? Porque, não vou dizer alguns termos no YouTube, não gosto. Faz de conta que eu acho que eu não sou muito inteligente. Aí eu falo assim, você não acha que é inteligente? Qual foi a sua nota que você teve na sua última prova? Foi 8. Entendi. E aí, só que mesmo assim a pessoa continua não se achando inteligente. Ela fala assim, não, mas eu tirei 8, mas a prova tava fácil, tudo mais, sei lá o que, sei lá o que. Enfim. E aí, se você tentar combater algo racional com algo emocional, meio que dá ruim, sabe? Então, é essa a ideia, né? Se você avaliar apenas uma evidência factual, a pessoa pode saber intelectualmente, entender isso, compreender intelectualmente, mas não emocionalmente, sabe? E, apesar de querer avaliar a crença em tempos empíricos, é importante também entender sua totalidade, que as crenças não são só racionais, não são só de evidências, não são só de coisas empíricas, mas também tem as questões muito mais subjetivas, emocionais e racionais, digamos assim. Entender essa dupla relação, né? E é interessante também que pode ser que a gente fique meio tendencioso a trabalhar só com o concreto, com aquele empírico, com aquelas evidências mais objetivas. Porém, se a gente só trabalhar com isso, a gente está perdendo muito, né? As evidências que não são objetivas ainda terão um significado emocional importante. Então ela carrega esse significado emocional importante que a gente pode trabalhar muito com esse significado emocional. E também precisam ser observadas. Então o que a gente pode ter? Primeiro, a gente reúne todas as potenciais evidências. Depois a gente vai lá e avalia essas evidências, né? É interessante reunir muitas para depois trabalhar. E é claro que depois eu vou falar alguns detalhes, né? Pra gente também não ficar avaliando tudo de forma excessiva e acaba avaliando várias coisas, fica tudo pela metade e no fim não chega em lugar algum. Então tem que ter um equilíbrio também nessa relação de avaliar quais evidências são importantes. Tudo bem? Agora a gente vai falar sobre a fenomenologia colaborativa. Primeiro, o que é feno? O que é fenomenologia? O autor vai trazer algumas definições. Eu lembro que na faculdade a gente ficou um bom tempo discutindo o que era fenomenologia. Então, saibam que aqui vai ser algo bem resumido e restrito ali ao que o autor vai trazer. Mas basicamente coloca que é o estudo da essência da consciência, né? Estuda a realidade objetiva e subjetiva de uma pessoa para chegar à essência, a Gestalt, da questão, né? Qual que é realmente a essência da questão. E o que é necessário para fazer essa questão mais fenomenológica? É o quê? É suspender os julgamentos e as noções preconcebidas. Então, tudo que eu sei, tudo que eu acho que eu sei, tudo que eu suponho, suspende. Deixa aí, suspende. E utilizar uma mentalidade que seja consciente com as noções consistentes da mente de um iniciante. Então, meio que você se despide de tudo e fala assim, beleza. Eu quero entender o que é pra você. E me dispensar ali, suspender minhas noções, meus julgamentos, tudo que eu já tenho prévio. E ter uma mente mais de iniciante. E qual que é o objetivo de tudo isso? Né, desse estudo fenomenológico? É redescobrir toda a pessoa viva, entender como estar no mundo é experimentado por cada pessoa e por aqueles que rodeiam. Então, como que a pessoa vivencia esse estar no mundo dela? E para conseguir, né, para buscar isso, você meio que tem que se despir ali, se suspender todas essas noções, seus julgamentos concebidos e ver como que é para vivenciar ela. É muito interessante que você pode fazer uma experiência na sua faculdade. Eu lembro que na época do estágio, eu perguntava para um monte de gente, como é que era o estágio da professora X? Aí um estagiário falava de uma coisa, fala um jeito. Aí o outro estagiário falava algo totalmente diferente. Inclusive até uma dica que eu coloco nos vídeos, que assim, se você for querer procurar um estágio, tenta sempre perguntar para várias pessoas do mesmo estágio, porque a vivência que as pessoas têm é muito diferente mesmo, né? Na própria faculdade também, né? O jeito que as pessoas vivenciam cada professor, cada aula, é muito distante, assim, né? É claro que existem alguns padrões, mas existem, né, ali algumas diferenças também.
Bracketing. Eu tava tentando ver como é que fala aqui bracketing. É bracketing que fala? Se fala... Bracketing. Que é basicamente a questão, né, de significar suspensão de suposições anteriores. Exige que o terapeuta tolere uma série de elementos, incluindo a incerteza do resultado. Eu imagino que isso deve ser bem complicado também, você tolerar essa incerteza, né? E a vulnerabilidade de não ser especialista, onipotente, e a abertura da experiência emocional do cliente. Então, basicamente, entender como é ser o cliente, tudo bem? E também não queremos saber apenas a justificativa da crença, queremos entender como é ter essa crença. Como é achar, por exemplo, que eu não sou muito inteligente, que eu não sou muito capaz. Como é eu achar que eu acho que eu nunca vou ser amado por alguém, nunca vou encontrar alguém na minha vida que me ame verdadeiramente, sabe? Então, esse é o desafio, né? Esse é o grande desafio. E nós temos vários tipos de perguntas também, né? Por exemplo, que você pode se fazer, né? Porque faz todo sentido que essa pessoa tenha desenvolvido essa crença. E tem uma frase que eu acho que eu retomo, acho que é o capítulo 1 ou 2 desse livro, que ele diz assim: às vezes tem umas crenças que são bem distantes da realidade, são bem absurdas. Aí você pode se perguntar: nossa, mas por que essa crença ela não se resolveu sozinho? Por que a pessoa ainda tem esses tipos de pensamentos? Por que eles não foram resolvidos sozinhos? Então, uma pessoa que é super competente, por que será que essa pessoa ela ainda acredita, apesar de todos os sucessos que ela teve na vida, por que será que ela ainda acredita que ela é uma incompetente? Então é algo bem interessante para se pensar. Outra pergunta, né? Como seria viver com esses sistemas de crenças? Além disso, né? Como foi desenvolver essa crença? Porque perceba, em algum momento essa crença não existiu. Então, o que fez esse desenvolver? Apesar que não existe um momento, tipo, antes eu não tinha crença, agora eu tenho, né? Tão muito 880, mas teve todo um processo. E como foi esse processo para desenvolver? Também, como essas crenças atualmente afetam a maneira como ele vê o mundo? Então, com certeza, né? Essas crenças trazem um filtro para ela. E como que é isso? Como que isso altera o dia a dia dela, né? Que impulsos e comportamentos acompanham essas crenças? O que ela faz? O que ela deixa de fazer? O que ela evita? Como que isso impacta? E qual o risco de abandonar essa crença? Perguntas bem interessantes para se fazer, né? E com base no empirismo colaborativo, cabe ao terapeuta entender os fundamentos subjetivos e objetivos de cada crença, tentando ajudar o cliente a juntar os nós de investigação, né? Então, é muito interessante, né? Porque numa crença você tem os eventos que levaram ao desenvolvimento de uma crença, você tem as evidências atuais para apoiar essa crença, você tem os filtros perceptivos que impactam a compreensão dos fatores, o significado emocional desses fatores, os padrões de comportamento que influenciaram o ambiente, em última análise, reforça essa crença. Então você tem todos esses fatores que todos juntos ali estão na base da crença. Então tem muita coisa envolvida ali para ter uma crença ali. Tudo bem? Show? Vamos agora falar sobre a perspectiva fenomenológica informada pela conceitualização. Bom, basicamente, uma abordagem orientada pela conceitualização de caso tem muita relação com o movimento fenomenológico, pois é específica da pessoa, ou seja, mais ideográfica. Eu lembro até de uma reunião que eu tive de uma liga acadêmica, que a pessoa disse assim, né, pro pessoal que é mais da fenomenologia, se eles descobrissem as terapias de terceira geração da TCC, provavelmente eles iam gostar demais, porque a relação que a gente tem com a feno, em vários aspectos, se encaixam muito, muito mesmo. E ao contrário do que muitas pessoas às vezes propagam, né? A questão fenomenológica é muito importante para TCC e muito utilizada, né? Levar a questão mais subjetiva, não ficar só em coisas objetivas, coisas de evidências e tudo mais, vai muito mais além, né? Quando você vai começando a estudar mais a fundo, você vai percebendo como que essa relação, esse cuidado, essa empatia, enfim, tá muito interligado com a TCC.
Bom, o Beck vai trazer também uma afirmação bem interessante, né? Que as pessoas tendem a absorver completamente as informações que se encaixam em suas suposições e ignorar as informações que não se encaixam, esses viés. É meio que a crença, ela querendo se... Ela precisa se alimentar, né? E precisa sobreviver. Então ela tem ali, ela come aquilo que ela quer comer e deixa, né? E ignora aquilo que ela não quer. É basicamente isso. Então, a gente muitas vezes até faz ajustes forçados para aquilo se encaixar. Então, imagina que a pessoa acredita que, né, não é digna de ser amada, que tem dedo podre. E aí, todas as experiências boas que ela teve, ela realmente vai ignorar. E tudo que ela tiver experiências ruins, ela vai realmente reforçar aquilo e sempre relembrar dos momentos ruins e tudo mais. Para reforçar e deixar essas crenças vivas, tá? Ele vai trazendo também na questão do verso da confirmação, que a gente utiliza bastante. E aí, é interessante notar, para nós como terapeutas, que o cliente vai declarar muitas coisas como se fossem verdadeiras. As suas situações ele vai colocar ali como se realmente aquilo fosse muito verdade. E ele acredita com todas as forças nisso. E a nossa postura é de empatia em relação a isso. Que faz todo sentido ele sentir dessa forma e tudo mais, né? E também de curiosidade. Muito interessante isso. Empatia e curiosidade. Entender ali, né, como que essa evidência se encaixa nos comportamentos, nas crenças que essa pessoa tem. E esses fatores são muito importantes para a nossa conceitualização. Um exemplo. Imagina uma pessoa que ela acredita que o mundo é muito perigoso, né? Então ela acredita ali que de fato, nós temos evidências ali que o mundo é perigoso, sim, né? Cenários, índices de violência e tudo mais, né? Só que ali, a pessoa acredita muito nisso, que o mundo é muito perigoso, e para isso ela tem uma série de comportamentos para lidar com isso, né? Então ela tem uma percepção de ameaça elevada. Então se ela vê ali duas pessoas ali numa moto, se ela vê um comportamento um pouquinho diferente, já acha que está em grande perigo. Então ela fica muito vigilante e excesso, né? E ela responde a desprezos percebidos. Então ela olha uma expressão facial, já acha alguma coisa. Então assim, fica uma pessoa muito hipervigilante. E por ela estar muito ali inserida, acha que tudo é muito perigoso e tudo mais, ela fica mais zangada, ela fica mais hostil. Se vir algum estranho se aproximar dela, ela já tem uma repulsa. E ali todos os comportamentos ali dela são muito condizentes com isso. Tudo bem? Então tudo vai alimentando. E faz todo sentido essa pessoa ter essa crença dessa forma. E aí a gente tem que ter uma coisa mais empática, mais curiosa para entender um pouco mais sobre esse processo. E se a gente tentar ali só avaliar muito objetivamente, a gente vai perder muito desse quesinho mais subjetivo e emocional, que pode contribuir muito ali para o processo de mudança. Tudo bem? Vamos para o tópico 2.3, que é trabalhar com as emoções e o processamento emocional, TFE. Tudo bem? Já conhecia o TFE, terapia focada nas emoções? O que essa terapia focada nas emoções tem como base? Vamos lá. Ela salienta a importância de contemplar as emoções ao promover mudanças. Tudo bem? O objetivo da terapia é o quê? Mudar a experiência emocional de uma pessoa e a narrativa correspondente, que seriam os esquemas. Então, você tem a experiência emocional daquilo que a pessoa está sentindo e toda a narrativa, todo o conjunto ali de pensamentos, comportamentos, crenças que essa pessoa tem, carrega junto com ela. Tá bem? Então, vamos entender um pouquinho mais. Gente, isso aqui é muito legal. Muito legal mesmo. Se liga só. Então, assim, se você estiver aí viajando, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito legal. Olha só. Ele vai trazer a definição de modo de ativação modal, que esse é um conceito importante porque a gente consegue entender um pouco mais teoricamente essa questão. Então, o que seria esse modo de ativação modal? Vamos lá. Existem várias experiências emocionais que a pessoa tem. Então, imagine várias experiências emocionais. Medo, ansiedade, sei lá o que. Enfim, várias experiências emocionais. Todas essas experiências emocionais estão conectadas a uma grande ativação esquemática, tá? Com uma resposta comportamental correspondente. Então você tem as emoções que estão todas interligadas numa ativação esquemática, que aí tem uma resposta comportamental correspondente. Tudo bem? Aí é que tá.
Para melhor provocar a mudança, querendo promover a mudança, né? A pessoa está sofrendo lá e tudo mais. Então, para promover essa mudança, nesses esquemas que estão emocionalmente carregados, então você tem várias emoções num esquema, então todas conectadas, precisamos ativar a emoção associada, a fim de trabalhar diretamente o esquema. Fez sentido isso? Então lembra, temos várias emoções que estão ligadas a um esquema. Tentar em contato com o esquema é muito difícil. É mais fácil o quê? Eu ativar as emoções, porque a partir do momento que eu ativo essas emoções, eu consigo trabalhar diretamente o esquema. Aí entra um ponto legal. Às vezes a terapia vai ser muito ruim, muito chato, muito dolorido. Por quê? Porque você vai ativar aquelas emoções negativas, aquelas emoções que causam sofrimento. Mas é muito importante ativar essas emoções, feito de forma correta, pelo amor de Deus, senão o paciente vai ter um surto na sua frente. Mas é muito importante entrar em contato com essas emoções, porque somente quando você entra em contato diretamente com as emoções, você consegue trabalhar os esquemas. Aí só trabalhando realmente os esquemas que você promove a mudança. Isso é incrível. Acabou o vídeo. Vou fechar o vídeo aqui. Acabou. Corte lacaniano. Vou embora. Tchau. Brincadeira. Então, assim, é muito interessante isso, né? E isso pode ser uma justificativa bem interessante para dar para o paciente, porque a gente às vezes tem que tocar em alguns assuntos. E porque às vezes viver uma vida, não quero falar sobre isso, pode às vezes ser um pouco complicado. Porque se você evita a qualquer custo, você não consegue trabalhar esses esquemas e não pode provocar mudança. É claro que dependendo do caso, da situação, você tem que fazer isso com muito cuidado, tudo bem? E sempre avaliando a questão do paciente, né? Bom, e se o cliente está... Aí tem dois extremos. O paciente está pouco emocionalmente envolvido e o paciente que está muito. O paciente que está pouco, queremos colocá-lo mais em contato com esses sentimentos. Então tente fazer exercício de visualização, imagine que você está naquele momento e tudo mais. Então tenta realmente ali botar muito sentimento naquilo, né, para tentar fazer o paciente ali se envolver mais com isso, e se envolvendo com isso aí você vai ter mais oportunidade de chegar nos esquemas, tudo bem? Aí tem o outro lado também, que é o lado bem perigoso. O que fazer quando o paciente está excessivamente ativado emocionalmente? Então você vai lá, você começa a tocar nos assuntos mais complicados e a pessoa está muito emocionalmente ativado. Primeiro, ajude a se regular. Se tiver muito assim tudo mais, então ajude a fazer exercícios ali de regulação emocional para a pessoa se ativar menos, né? Conseguir lidar melhor, experienciar melhor essa ativação emocional. Também fornecer validação, muito importante. Então, olha, parabéns por você estar... Eu sei que é muito difícil isso, né? Você está sendo muito corajoso por estar ali com isso. Não julgar, não colocar ali, não falar que isso é importante, não é, e tudo mais. Então, valide. Então, tem vários tipos de validação. Já a gente vai conversar sobre isso. Então, fornecer a validação. Ensinar e também treinar a habilidade de regulação emocional, porque muitas vezes a pessoa não consegue lidar com aquilo. Então entra um momento muito propício de formas de eu conseguir me regular emocionalmente. E também ajude a conviver com a emoção até que diminua por conta própria. Então às vezes a pessoa tá ali muito emocionalmente envolvida e ai meu Deus do céu, fala, ok, vamos compreender isso. Vamos aprender a conviver com essa emoção. Se não precisa, é que nem aquele exemplo da ansiedade. Imagine que a ansiedade é uma convidada para uma festa. Quer dizer, ela não foi convidada para sua festa, a ansiedade. Só que ela entrou na sua casa. E aí, vai acabar a festa por causa disso? Não, deixa ela lá, no cantinho dela, né? E vamos seguir a vida, né? Mas eu tô muito ansioso. Tá bom, vamos buscar conviver com essa ansiedade. Não querer evitar ela, não querer pensar em outra coisa. Esteja nela, né? Conviva com ela. É bem interessante. E o que fazer quando ocorre muita evitação das emoções? Pode ser necessário direcionar as crenças sobre as emoções diretamente. Então, você realmente pegar e direcionar as crenças sobre as emoções diretamente. Então, para tentar ali evitar a evitação, né? E contemplar e organizar a experiência emocional do cliente é uma parte muito importante para a mudança cognitiva, né? Então, às vezes vem muitas emoções, aquela confusão, e aí você consegue organizar, consegue contemplar ali, pode ser algo muito importante. Além disso, os sentimentos não são fatos. Porém, para o cliente isso pode ser. Então, se a pessoa está se sentindo muito mal, porque
Eita. Se a pessoa está se sentindo muito mal por algum motivo, e a pessoa pode acreditar muito naquilo, né? Então a gente precisa fazer o quê? Entender que para o cliente aquilo pode ser muito uma verdade. E você tem que honrar isso, investir tempo nisso. Falando dessas dores do cliente, né? Qual que é o objetivo? É você ter uma compreensão mais holística, mais geral, mais que contemple mais coisas, né? Do nosso cliente e da crença que estamos mirando. E como que a gente consegue atingir esse objetivo, né? Precisamos entender a experiência emocional dessa crença. Então, não é só a emoção que está associada à crença. Então, como a pessoa experiencia aquelas emoções dessa crença. Tudo bem? Então, é algo que você percebe que eu expando um pouco mais, né? A compreensão. Tudo bem? E ali, ele vai trazer estratégias para a expressão subemocional e superemocional. Então, de um lado, você tem estratégias para aumentar o contato com as emoções e estratégias também para regular essa emoção. Então, por exemplo, uma estratégia para aumentar o contato com as emoções é identificação emocional instantânea. Então, o que você está sentindo agora? Né? Por exemplo, aumente o foco atendendo às sensações corporais da experiência emocional. Ah, eu estou me sentindo meio ansiosa. Ah, onde você sente ansiedade? Eu acho que aqui no pescoço, ficar dentro, meu coração dá um aperto e tudo mais. E ali também você pode fornecer estratégias, tipo, por exemplo, fornecer a validação, né? Respiração diafragmática, vamos lá, né? Respirar pela barriga, sinta o ar, quando você inspira, sinta sua barriga aumentar, quando você expira, sinta sua barriga diminuir e tudo mais, né? Treinar a disposição, a aceitação da experiência, enfim, conviver com essas emoções. Ele vai trazer também outras perspectivas, né? As etapas do processamento emocional, não vou me ater muito a isso. Então, por exemplo, na perspectiva do TFE, o que é regulação emocional? E, tipo, na perspectiva da TCC, o que seria, né? Essa regulação emocional. E ele vai trazer as diferenças. Fica aí o convite, caso você queira ver. Que é algo bem mais para diferenciar um do outro. Tudo bem? Certo? E vamos falar sobre validação. Cadê a galera do DBT? DBT fala muito sobre validação também, né? Que é um tema importantíssimo para a gente conversar. Tudo bem? Bom, validação. A etapa de compreensão que a gente tem, né? Lembrando, tem as 4 etapas, mas a etapa de compreensão, que é essa segunda, né? É uma ótima oportunidade. É nesse momento que você pode praticar a validação. É uma oportunidade de ouro, né? E é muito interessante, né? Que as pessoas têm uma necessidade inata de serem ouvidas e compreendidas. E muitas vezes a pessoa chega na terapia, às vezes só querendo ser ouvida, só querendo ser compreendida. Porque na vida dela todas as pessoas falam só se preocupam com ela mesma, enfim, mas ela não tem oportunidade de se abrir para alguém. E naquele momento, naqueles 50 minutos, é o único momento que ela tem para se sentir ouvida, se sentir compreendida. Então esse é algo fundamental que a gente não pode perder de mão, certo? Além disso, por que usar a validação? Por quê? Primeiro, ao validar, você fornece evidências para o paciente, para o cliente, que você ouviu, né? De entender o que está dizendo, que são coisas importantes, justificáveis. Além disso, melhora, né, o relacionamento, regula a emoção, tende a diminuir a atitude defensiva. Eu acho que é algo que exige bastante sabedoria na hora de você saber, porque tem certas coisas que o paciente não está pronto para, sabe? Às vezes você chegou numa conclusão, às vezes o paciente não está pronto para ouvir isso. Aí você chega com uma bomba assim, ó, pum, toma. Sabe, do que adianta? Será que realmente vai ajudar? Então, você fazer essa compreensão diminui também essa atitude mais defensiva que o paciente pode ter, tudo bem? Também, validação, gente, não é concordar, né? Nesse processo, a gente busca entender como o cliente passou a acreditar nesse pensamento e o que dá suporte para que possivelmente seja verdade. Então, assim, a gente não vai concordar com tudo que o paciente diz. Aí essa frase, acho que é da Marsha Linehan, que é muito interessante. Você pode validar o inválido. Você pode validar o inválido. Você não quer saber ali, você não está concordando. Você quer saber como isso aconteceu, o que dá suporte, porque isso está aqui hoje. Então você pode validar o inválido. Tudo bem?
E aí ele vai trazer também que na perspectiva comportamental, todos os comportamentos são aprendidos e todos os comportamentos fazem sentido, né? Então a pessoa, ela tem uma frase assim, né? Todo comportamento tem uma função. É bem interessante a gente pensar também sobre essas questões. Certo? Outra perspectiva também é que o cliente tende a acreditar honestamente em suas crenças, como a gente já conversou bastante, e a vida ensina várias lições, né? E essas lições muitas vezes são generalizáveis, e correções excessivas, né? Tem interpretações distorcidas, tem dados distorcidos, limitados, então a pessoa acredita que sei lá, aconteceu tal coisa e às vezes tem uma distorção. Ela acredita que ela ficava tantas horas fazendo tal coisa, mas não ficava tanto. Enfim, a gente tem uma percepção um pouco diferente, né? E muitas vezes isso é uma forma de minimizar a dor e atende às suas necessidades. É aquela história também de que a crença, ela tá ali e ela quer sobreviver bastante. Então ela vai mudar todas as nossas relações. Então é muito interessante a gente às vezes não acreditar em tudo que nós sentimos, né? Beleza. Aspectos importantes também. Na validação na DBT, né? DBT é a terapia comportamental dialética de Marshall Linehan, que é uma terceira geração, segundo Stephen Hayes, das TCCs. E é muito interessante que eu não sei se você já teve contato com a DBT, mas ela vai trabalhar vários módulos e tem um módulo específico que é só validação. Então, se quiser aprender mais sobre como validar um paciente, pode ser interessante você recorrer às leituras da DBT, que pode te dar um grande conteúdo, assim, bem interessante. Bom, primeiro, prestar atenção. Sabe o que é interessante também? Às vezes, prestar atenção, você pode fazer um entendi. Algumas pessoas podem se incomodar, outras pessoas podem até gostar. Ou você olhar nos olhos da pessoa é um sinal de validação, de prestar atenção. Às vezes a gente presta atenção com o olhar, sabe? Ou só o fato de você estar ali, sabe, realmente entregue. É muito interessante a gente notar o que a gente não comunica verbalmente, mas sim os gestos corporais de realmente estar prestando atenção. Então, acho que é um cuidado muito importante da gente ter. Então, às vezes, a gente está, sei lá, tendo um atendimento online, você olhar para a câmera. Então, você olhando ali, realmente dá uma sensação que você está prestando atenção. Então, acho que são os detalhes bem interessantes. Também, ouvir ativamente. Então, não ficar ali tentando ali ver, o que eu vou falar agora? Não. Ouça. Né? Além disso, refletir com precisão sobre aquilo que foi dito. Então, muito cuidado ali para que dar respostas e tal. Reflita sobre isso, que a pessoa está dizendo, né? Para demonstrar que você realmente está ouvindo o que está sendo dito e o significado que está sendo dito. Então, isso é algo bem importante. E, além disso, ser genuíno. Não vir aqui trazer ali jargões e tudo mais e tal. Realmente, ser genuíno com o cliente também. Né? São coisas ali que dá para perceber. E aí, basicamente, você vai entender melhor a perspectiva do cliente quando você adota essa postura, né? Entender ali que faz sentido o paciente pensar daquela forma. E nós temos elementos da validação também que ele colocou nesse quadro, né? Então tem mais outras questões, tipo articular o não dito, né? Dar sentido à crença, ao comportamento e à emoção com base na história, nas pistas ambientais, nas pistas internas, na interpretação da situação, né? E é muito interessante também esses pontos. E a DBT vai trabalhando com bastante calma esses conceitos, tudo bem? Bem interessante. E, pessoal, se você estiver gostando dessa aula, que é uma aula gratuita que estou tendo aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar no grupo da turma também esse projeto desse livro de questionamento socrático. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora. Se estiver gostando também, coloca nos comentários para saber quem são as pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá? Bom, vamos para o tópico 3, que é a chance de correção de curso. Sabe aquela ideia? Você chega ali, né? Você define ali o que seria os pontos fundamentais a serem trabalhados. Normalmente você faz isso no estágio número 1, que é o estágio do foco. Mas pode ocorrer que ao você entrar nessa compreensão fenomenológica, você perceba que aquilo que você está enfocando não é tão importante assim. Você pode ter selecionado um conteúdo angustiante, porém ele não era o central. Então, uma correção de curso é tranquilo, é normal. Nem todos os pensamentos estão ligados a crenças centrais e aos problemas identificados.
E a gente pode ter esse problema, né, de às vezes identificar crenças que não seriam tão interessantes assim, certo? E podemos tratar pensamentos verdadeiros discutíveis como situações e direcionar o significado da crença. Exemplo, o cliente tem um pensamento que a família odeia ele, né? Na fase de compreensão, você pode falar das implicações disso, né? Tipo, isso significa que ninguém nunca amará você? Então você pode estabelecer essa questão. E aí, se quando você decidir mudar algo, você deve tornar essa decisão com voz alta para que ambos continuem na mesma página. O que é isso? Às vezes você percebe que aquele pensamento, aquele foco que você teve não é tão interessante assim, não vai ser tão válido. É interessante você notar e esclarecer para o paciente, olha, temos diversas crenças, diversos pensamentos ali distorcidos. É claro que você vai falar dessa forma, né? Mas tem várias questões. Percebi que não seria tão interessante trabalhar esse ponto. Então, você esclarece, olha, que tal a gente trabalhar aquele ponto que você falou anteriormente, tal ponto. E você direciona, você muda de curso também. É um ponto legal, interessante também para ser feito. Recomendo também a leitura do capítulo. Cadê o livro? Aqui, ó. O capítulo que ele dá vários exemplos, né, de vários diálogos. Então eu recomendo também bastante a leitura de todos os capítulos, né? Recomendo bastante, que ele tem uns diálogos bem interessantes pra gente ver. Eu não coloquei os diálogos aqui porque senão ficaria algo muito maçante, muito grande, tá? Também não seria quase uma transcrição literal também do livro. Bom, vamos falar das perguntas de compreensão. Essa parte é bem interessante, que eu vou te dar agora várias perguntas e o porquê que você que é interessante utilizar essas perguntas, o que está por trás, tudo bem? É muito interessante, né, que existe uma série de perguntas para ajudar a entender o cliente e a sua crença. E você pode fazer variações dessas perguntas, não precisa fazer de forma literal, né? E também não é necessário realizar todas as perguntas, tudo bem? Bom, aqui tem um exemplo, é um quadro geral, são sete perguntas. Esse é um panorama geral, tá? Então a gente vai falar de cada uma delas agora. Bora lá. A primeira pergunta é: em que experiências se baseia este pensamento? Por que essa pergunta é importante? Por quê? Nossa, agora deu um sotaque, né? Se você não for de São Paulo, você deve ter percebido um sotaque gigantesco. Por quê? Enfim. Para entender a cognição que você está avaliando, é importante entender quais eventos levaram ao desenvolvimento dessa crença. Ele dá um exemplo que imagina que a pessoa acredita que ela não é digna de amor. Aí você se pergunta, né? Houve casos que alguém deveria amar você e não fez, e não te amou? Se você acredita, por exemplo, ou também, se a pessoa acredita que o mundo é perigoso, já aconteceu alguma coisa? Ela já foi ferida? Já aconteceu algum caso? Ela já presenciou algum caso? Então, entender que experiências baseiam esse pensamento, certo? E compreender essa base experiencial mesmo do desenvolvimento da crença ajuda a uma melhor compreensão daquilo que está sendo trabalhado. Lembrando, essa questão mais holística, entender e compreender a crença de uma forma mais ampla, né? E esses pontos ali são informações muito relevantes que às vezes vai ajudar você no processo de mudança, de expandir seu ponto de vista, tudo bem? Outra pergunta: quais são os fatos que sustentam isso? Algo a observar são os fatos que não são objetivos. Olha só que interessante isso, né? Ele vai trazer essa questão do fato subjetivo. Qual que é o benefício disso? Contemplar os elementos subjetivos do caso permite que você incorpore elementos emocionais dos esquemas. E a gente já viu como é importante pegar aquelas várias emoções, porque por meio daquelas várias emoções você consegue atingir diretamente os esquemas, né? Então, se você quer promover mudança, você precisa entrar em contato com esses elementos emocionais, certo? Então, por isso que você tem que ir para um caminho mais subjetivo também. Elementos mais subjetivos, porque esses elementos subjetivos estão mais relacionados aos elementos emocionais. Além disso, pode servir como uma validação, né? Só que tem que tomar um cuidado, que é uma armadilha, ficar presa a uma longa avaliação das evidências, com vários pensamentos parcialmente avaliados e não tem nenhum resultado claro na sessão. Então você vai ficar a sessão inteira avaliando pensamentos, tá? Pela perspectiva fenomenológica,
a gente não deve focar apenas em fatos objetivos, tá? Pelo menos não inicialmente. Porque normalmente as pessoas constroem, como ele diz, um castelo de cartas mental. Então é um pensamento que é baseado em outro pensamento, outra interpretação, e você tem um castelo de cartas mental, só de esses fatos subjetivos, né? E ali vai trazer também que tem um empirismo colaborativo, certo? Que ele busca avaliar as crenças com base em evidências sólidas. Porém, apesar disso, apesar de avaliar com crenças com uma base de evidências sólidas, a gente não deve ignorar os elementos emocionais, tá? Pois corre o risco de promover mudanças na perspectiva lógica, mas não na emoção correspondente. Lembra que a gente já falou? A questão lógica vai tudo bem, mas a questão emocional, né? Então, às vezes, para combater questões emocionais, a gente tem que trabalhar questões emocionais e não tacar uma lógica, racionalidade em cima. E as estratégias precisam ser abordadas a partir de um lugar simpático com um empirismo colaborativo, né? Aquele lugar mais de curiosidade também é muito importante. E às vezes a melhor estratégia é reconhecer uma das evidências apresentadas como emocionalmente importantes, mas também como um pensamento que ainda não foi avaliado. Então você une isso também. E aí você pode avaliar juntos, mas primeiro queremos nos ater ao alvo que tanto queremos identificar. Bem? Agora a gente vai para outra pergunta, que é o seguinte: se isso fosse verdade, qual você acha que seria a evidência mais consistente para apoiá-lo? Essa é uma pergunta interessante, né? E pode às vezes ser mais prático, né? Você focar na evidência mais importante, que é o caso. E pode haver muita relevância emocional associada a itens que são subjetivamente considerados importantes. Às vezes os itens não são o que você espera e podem definir o foco da avaliação também. Então é só um cuidado que você tem que ter. Então faça os questionamentos. Primeiro, buscando as melhores evidências, a melhor evidência daquilo que aconteceu. Depois de você encontrar as melhores evidências, busque avaliar essas evidências, né? É interessante você focar nos elementos mais emocionalmente carregados e já justificamos bastante o porquê disso. Tudo bem? Outra pergunta. Isso é algo que as pessoas disseram diretamente no passado? É muito interessante porque às vezes as pessoas têm... uma vez o fulano disse pra mim, uma vez na escola o fulaninho disse que eu sou feio. E aí isso marcou a pessoa. E aí ficou, né? Então às vezes o pensamento, uma crença que a pessoa tem dolorosa, se baseia em algo que diretamente disseram pra ela. Meu professor disse que eu sou uma criança muito agitada. E isso marcou isso, né? Nesse caso, é muito importante saber o contexto. O contexto é muito importante daquilo que foi dito, né? Então, quais foram as circunstâncias que disseram isso pra você? Normalmente, é importante descobrir o que realmente acontece, né? E aí, vindo a emoção, essa situação pode distorcer ainda mais a mensagem. Então, às vezes a pessoa disse aquilo numa boa, e a pessoa, como estava muito carregada emocionalmente, distorceu totalmente. Então, desenhar o contexto, né, da situação, entender melhor o estado do espírito do cliente e outras pessoas, para você conseguir entender de forma mais completa o que aconteceu. Outra pergunta também muito legal é: como é acreditar nesse pensamento? Qual que é a importância dessa pergunta? Ela está muito relacionada ao processamento emocional da crença e o afeto associado. Olha como é que é importante, né? Isso pode provocar mudanças cognitivas e afetivas, né? Esse tipo de pergunta. Então pode ser útil para identificar também outras evidências do significado emocional. E explorar os efeitos de acreditar no pensamento pode ajudar a esclarecer a situação e ajuda o cliente a acessar esses sentimentos. E também ajuda o terapeuta a aprender sobre respostas emocionais e comportamentos correspondentes alvos. Outra pergunta legal é: há quanto tempo você acredita nisso? Porque assim, existe um momento que essa crença não existia, né? E existe um momento também que essa crença existe. Então você precisa ali saber como é que foi a fase ali de transição. E aí, né, a crença pode ter afetado formado em reação a um grande estressor, um trauma, né? E aí você pode ali conseguir identificar
E também identificar por quê, quais são as circunstâncias, né, que fez essa pessoa olhar para essa crença e tê-la como verdadeira. Então ali você vai ter informações bem interessantes. Você pode fazer uma linha do tempo também para ajudar. E é interessante focar em como o cliente emite um julgamento global baseado em intervalo de tempo. Né? Como que, com toda a passagem de tempo, como que ele vivencia isso, como ele interpreta, qual a narrativa que ele cria dele mesmo para isso. Outra pergunta bem legal é: quando você tende a acreditar mais ou menos nisso? Olha, é bem interessante para pensar, né? Para que serve? Ter uma ideia de quais tipos de evidências são mais salientes para as suas crenças, né? Então, há momentos que você acredita um pouco menos nisso. Então, tem alguns momentos. É interessante isso, né? Que às vezes a nossa crença tá ali quietinha, guardadinha. Mas basta um fator estressor. Basta um acontecimento específico, como um gatilho, que aí ela surge e toma conta de tudo. Né? É muito interessante. E ali, né, e saúde pode ajudar o cliente a contemplar algumas áreas importantes que faltava e para trabalhar mudança de comportamento contínua na direção dos objetivos e dos valores dessa pessoa. E para finalizar, uma pergunta bem legal também, mais comportamental, né? O que normalmente você faz quando pensamentos como esse surgem? Então, o que você faz quando surgem esses pensamentos na sua cabeça? Bom, vamos lá. Para que serve esse tipo de pergunta, né? Ajuda a entender a influência da crença no comportamento do cliente e como isso afeta o ambiente e possivelmente as informações que o cliente recebe, né? Então, se a pessoa se comporta diferente, ela tem uma reação diferente no ambiente e não só isso, né? A forma que ela vê como as coisas chegam para ela, como que ela interpreta, como que ela filtra as questões que chegam até ela, né? Exemplo, uma pessoa chega e penso que as pessoas não vão me amar. Imagina, como que a pessoa se comporta se ela acredita que as pessoas não vão amar ela? Então ela se afasta das pessoas, ela já não tem uma face tão convidativa, né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa e a pessoa às vezes está totalmente assim, parece que a pessoa não está afim de falar com você, né? Então isso vai afetar. E as pessoas às vezes não vão falar com você e aí você vai reforçar essa crença e tudo mais. Tudo bem? Né? E é interessante também pensar como você tende a se sentir emocionalmente. Né? Esse é um pensamento interessante também, pode ser aplicado nesse contexto. Né? E os comportamentos associados às nossas crenças subjacentes podem ser de evitação, supercompensação ou consistente com as crenças. Né? Então, se eu acredito que as pessoas não me amam, então eu não vou sair de casa. Evitação. Se eu acredito que as pessoas não me amam, então eu vou ser muito útil, eu vou tentar agradar todo mundo, eu vou tentar ali ser a melhor pessoa, não ficar julgando, não me impor. Supercompensação. Ou, se eu acredito que as pessoas não gostam de mim, né, eu faço coisas realmente pra aí mesmo, né, pra dar mais sentido, dar mais valor a isso, né, falar, vocês não gostam de mim mesmo, então vou fazer coisas realmente pra vocês não gostarem de mim mesmo, certo? É interessante também que o cliente pode achar que seu comportamento é mais uma evidência de sua crença. Então, essa pessoa, ela em ciclos sociais, ela não se abre muito porque elas acham que ninguém gosta dela. E ela acha que o fato dela não querer se abrir muito, de ser mais fechada, de não querer falar com ninguém, é uma evidência que as pessoas não gostam dela. Também pode achar que sua estratégia compensatória ineficaz é uma evidência da sua crença. Então, aí chega um dia que ela tenta mudar. Ela fala alguma coisa, só que ninguém presta atenção. Ela fala, quer ver? Tá vendo? Eu falei. Só que às vezes ela falou super baixinho, ninguém escutou. Só que aí ela reforça isso. Olha, eu falei com o pessoal não me escutou, me ignorou. Aí, tá vendo? Ninguém gosta de mim. Entendeu? E aí também é interessante notar que a pessoa pode falhar ao ver o impacto do seu comportamento de evitação em si mesmo. Então, como ela tá carregada de tantas crenças, pode ser que ela tem a dificuldade de enxergar ali pensamentos alternativos relacionados a isso. Bom, pessoal, fechamos a aula de hoje, falamos de todos os tópicos. Eu espero que você tenha gostado desta compreensão fenomenológica aqui do capítulo 6 do livro do questionamento socrático. Eu espero que você tenha gostado dessa série. E aí você deve estar se perguntando, né? Nossa, quanto conteúdo nessa aula? Queria ter os slides, queria ter o acesso ao resumo. Inclusive tem um resumo escrito
para vocês que você pode imprimir, tanto de forma, tem algumas partes que estão mais grifadas, outras não, enfim, você pode editar esse documento, se você quiser ter acesso tanto aos slides, como também aos resumos desta aula e das outras, né, que eu vou disponibilizando gradativamente, e aí você não precisa ter, digamos assim, precisa anotar e tudo mais, tá tudo ali escrito, você pode imprimir, você pode baixar, você pode ter PDF, enfim, tá tudo ali certinho para você. Acesse o link da bio, que você vai ter um link para você poder adquirir esses resumos, tudo bem? Além disso, coloquei um link da Amazon, deste livro aqui, que é um link especial, que é um link que tem um programa de afiliados. Então, se você comprar por esse link, você vai estar ajudando também esse canal a se sustentar, tudo bem? Já que não temos a monetização. Enfim, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no capítulo 7 para falar da curiosidade colaborativa. Espero que vocês estejam curiosos para saber da curiosidade colaborativa. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.